Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos estar iniciando aqui novamente mais uma aula do curso de Go. E hoje a gente vai ver a parte da sintaxe básica do Go. Tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente também vai organizar o nosso projeto. Vou mostrar na documentação oficial da linguagem a parte das palavras reservadas, como é que tem a orientação a objeto no Go. Tá? Vou estar apresentando isso para vocês e também vou estar apresentando uma pequena documentação de como vai ser o desenvolvimento do nosso projeto. Antes da gente falar nisso, queria trazer também aqui um ponto importante que ficou faltando a gente configurar ontem. Todos que tiverem aí na máquina do cliente, vocês podem estar olhando na loja se tem essa opção, tá? E quem está no seu computador pessoal, você pode acessar diretamente esse site aqui. Ó. A gente vai fazer o download de uma ferramenta chamada Git. E aqui no primeiro link, né, Git SCM, vocês vão clicar no primeiro link e aqui vai ter a opção para vocês fazerem o download para Windows, para Mac ou para Linux. Tá? Essa ferramenta ela é muito importante para a gente usar ela. E ela possibilita com que a gente faça a versão do nosso código. Então, o Git ele é uma das principais, se não a principal ferramenta dentro de uma empresa de desenvolvimento, porque ela é que possibilita, né, a gente controlar o que os desenvolvedores estão modificando no código, quem modificou o que, quando, onde. Então, é muito importante vocês também se atentarem a essa ferramenta, tá? Porque essa ferramenta, sem ela, praticamente a gente não consegue fazer o nosso trabalho e entregar ele. Principalmente quando a gente está trabalhando com várias pessoas na mesma equipe. Tá? Então, o Git é muito importante vocês aprenderem esse cara. Possibilita, como eu já falei, né, você controlar a versão do código, centralizar em um único lugar. Então, às vezes, está 3, 4 pessoas trabalhando num projeto, todas elas vão pegar o código de um lugar e vão enviar para um lugar. Tá? Então, é muito importante ter essa ferramenta. Eu vou pegar aqui o link, eu vou compartilhar aqui com vocês. É o go.dev/ref/spec. Tá? Aqui está toda a especificação da linguagem Go. Tá? Ela é atualizada constantemente, toda vez que nasce uma nova versão do Go. Esse cara ele é versionado e documentado aqui nessa página. Então aqui ele tem tudo que vocês possam aprender mais a fundo, tá, da linguagem. Então, aqui a gente vê a parte de as notações, né? A gente vê os tipos dos dados, né? Quais são os tipos que o Go suporta, as palavras reservadas. Então aqui ó, tem as keywords. As palavras reservadas. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem melhor. Então aqui, ó, as palavras reservadas, elas são o que a gente pode usar dentro da linguagem, né? Então, quando a gente estiver programando, são essas palavras que a gente vai usar para poder programar. Então, o Go, eu acho que ele é uma das linguagens, se não a menor, com a menor quantidade de palavras reservadas, tá? E isso não quer dizer que ele é limitado, tá? Ele é muito possível de você fazer muita coisa e ele também é muito simples. Então ele tem apenas 25 palavras reservadas, né? A gente tem aqui 5 colunas com 5 linhas, então são 25 palavras reservadas. A maioria delas aqui a gente vai usar constantemente, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o break, tá? A gente tem o case, temos também aqui as constantes, ó, const, continue, temos aqui o for, tem uma estrutura if e o else. Temos o defer. Temos a func, para criar funções. Temos a interface, map, packet, range, return, var, o type, switch, extract e a select. Então, essas são as principais palavras reservadas que a gente vai estar usando. Temos aqui também a channel, né, para canais.
Também temos aqui os operadores, né? Temos aqui os operadores que a gente pode usar. Temos também aqui a parte de os inteiros, né? Os inteiros literais. Temos também a parte dos pontos flutuantes. Temos aqui também várias outras informações, né? Deixa eu ver se eu acho que é a parte da sintaxe. Veja que sempre ele traz também a parte da documentação, ele traz um exemplo logo abaixo, né, de como a gente pode estar utilizando cada coisa, né? Temos a parte aqui de ponteiros, ó. Ponteiros, parte de interface. Então, ó, como declarar aqui uma interface, tá vendo? Como implementar, beleza. E aí vocês vão dando uma olhada, tá? Sempre que tiverem uma dúvida, vocês podem procurar aqui dentro da linguagem com relação à dúvida que você tem. Outra parte aqui que a gente vai ver, deixa eu até entrar aqui no projeto. Então, o nosso sistema, ele vai permitir com que a gente faça, disponibilize, na verdade, né, uma API, né, um aplicativo, onde a gente vai ter um autor, né, um usuário, que ele vai acessar através da rede ou internet o nosso aplicativo, e o nosso aplicativo vai consumir os dados de um banco de dados. Tá? Dentro do nosso aplicativo, a gente vai ter aqui alguns componentes, né, como um main, uma configuração, as rotas, regras de negócio, né, o RN, que eu chamei aqui, os modelos. Os modelos são relacionados aos dados, né, o que a gente vai armazenar. A gente vai ter aqui a parte do banco de dados, que ele também está relacionado com o modelo e com as regras de negócio. E as rotas, elas estão relacionadas aqui com o nosso servidor HTTP. Tá? Então, a gente vai construir um servidor HTTP que vai servir rotas para poder executar as nossas regras de negócio, pegar os dados e armazenar os dados. A descrição do projeto é a seguinte, né? A gente precisa criar uma API onde a gente vai cadastrar produtos, tá? Então a gente vai ter algumas funcionalidades, né? Que é cadastrar produto, listar produto, editar produto. Dentro de editar, a gente vai ter a opção aqui para primeiro buscar um produto para depois poder editar o produto. E também vamos ter a opção de remover um produto. E aí uma das premissas aqui é que todas as interações com o nosso aplicativo, né, com o nosso sistema, vai ser através de uma API REST, tá? Onde a gente vai estar consumindo. E aí ele fala, né, que o sistema deve apresentar também uma tela de boas-vindas. Nesse caso aqui do front-end, como o nosso front-end já está pronto, então não é o foco desse curso a gente desenvolver o front-end. E aí a gente vai ter as interações com o nosso front-end, né, que seria o cadastrar o produto, apresentar aqui uma tela, né, com os produtos, editar, deletar e por aí vai. Então toda essa parte aqui, que seria a parte do front-end, ela já está pronta, então a gente vai focar mais nessa parte da API e também nas regras de negócio. Entrando então agora aqui dentro do tópico da sintaxe básica, vou apresentar para vocês de forma resumida e simples a sintaxe básica da linguagem. Se você instalou o Git lá, foi no avançar até o final, quando você clica aqui em alguma parte em branco do Explorer, né, da pastazinha, você tem a opção aqui, ó, de abrir com o code. Se você instalou ele direitinho, vai aparecer essa opção. E temos também a parte de Git Bash Here. Quem está com o Windows 11 já vai ter essa opção aqui de abrir no terminal. Tá? Eu recomendo essa aqui do Git Bash Here e abrir também o VS Code na pasta. Veja que eu estou clicando aqui na pasta, na parte branca da pasta. Então vou aqui abrir o VS Code. Vou aqui também abrir o Git Bash Here. Quando eu executo esse comando, ele já abre o terminal para mim dentro da pasta do projeto. Então aqui com o VS Code aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente parou na última aula, vocês vão estar com a extensão do Go. Quem não tem ela, você vai vir aqui na parte de extensão, você vai pesquisar, você vai colocar Go, Lang, vai apertar Enter. Tá? Vai aparecer aqui várias opções. A opção que você vai escolher é somente essa que tem Go, tá? Que é a versão oficial mantida pelo time do Google. Aqui, ó, Go Team at Google.
Ok, se você instalou e tudo, provavelmente vai subir aqui uma notificação. Se vocês abrirem algum arquivo com a extensão .go, a primeira coisa que vai aparecer é essa notificação aqui, ó. Tá? Isso daqui vocês vão clicar em Install All, tá? Nas duas opções. E clica numa, espera ele terminar tudo, depois clica na outra, espera ele terminar tudo, tá? Quando você clicar, ele vai começar a baixar algumas extensões, né, complementos das extensões, que vai ajudar o VS Code a entender o Go e a debugar o Go. E aí depois que você instalou tudo, vai ficar, o interpretador do Go vai ficar bem direitinho aqui no VS Code de vocês. Como qualquer outra linguagem de programação, né, entrando agora na sintaxe, a sintaxe é a forma como a gente escreve, o idioma, né, como a gente escreve um programa em uma determinada linguagem de programação, tá? Então, o Go ele não é diferente das demais, ele tem a sintaxe dele. E, para quem já sabe lógica de programação, que é a base para tudo, um if em Java, em Go, em Python, em PHP, whatever, vai ter o mesmo efeito em qualquer linguagem. Então, um if, né, um se não, uma estrutura de repetição, né, um loop, vai ter o mesmo efeito em qualquer linguagem de programação. A única coisa que muda é a forma como você escreve. Mas vamos lá. Então, a sintaxe da linguagem, né, como eu já falei, ele é o que determina o idioma daquela linguagem, né, como é que ela é escrita. Tá? Então, por exemplo, o bloco de código é tudo aquilo que está dentro do chaves e fecha chaves. Tá? Então, tudo que começa com uma chave e termina com uma chave é um bloco de código. No caso aqui, se fosse um exemplo, fosse Python, ele entende o bloco como espaço, tá? Então, quando eu defino uma função, veja que eu não tenho aqui a abertura e o fechamento da chave. Então, ele entende que por conta desses dois pontos, aqui está iniciando, aqui começou um bloco, veja que ele está indentado com isso aqui, voltando aqui para o Go. Então, tudo que começa e fecha é a nossa estrutura do nosso bloco de código. Então, isso a gente vai usar para definir funções, estruturas, switch case, ifs, loop de repetição, tudo a gente vai usar esse abre e fecha a chave para determinar o bloco de código, ou seja, quando o Go for compilar, ele vai entender que tudo que está aqui dentro faz parte dessa função. Um ponto importante é que o Go ele precisa, né, no início da linha, essa palavra reservada com o nome do pacote. Né? A gente está criando um pacote. Então, quando a gente cria um pacote, a gente está criando uma estrutura de organização para que o Go entenda qual é todo o código que está aqui dentro desse pacote. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter um package, e aqui eu poderia chamar, sei lá, loja. E aqui eu poderia ter um outro arquivo. Como o nosso colega aí falou, a parte do comentário é meio que a documentação do código. Tá? É a possibilidade de você documentar, explicar como aquele código, como você pensou naquele código, o que ele se propõe a fazer. Tá? Então, comentários são sempre bem-vindos. Então, voltando ainda aqui na sintaxe, veja que eu tenho dois arquivos. Um chamado de main, poderia ser aqui qualquer coisa. Então, vou chamar aqui de... E aí não interessa o nome do arquivo, tá? O que é importante aqui é a gente saber o package, né? Qual é o pacote. Então, por mais que eu tenha um código que está aqui, dentro do package loja, eu tenho outro código que está aqui, dentro também do package loja, o Go entende que esses dois arquivos, eles têm códigos que são do mesmo pacote, tá? Então, é diferente de, às vezes, você ter uma pasta e ter vários arquivos lá dentro. O Go, ele entende por arquivo. Então, quando ele lê, ele vai olhar assim, tá, isso aqui é de quem? Ah, do pacote loja. Tá, isso aqui é de quem? Também é do pacote loja. Então, tanto esse arquivo modelo.go como esse controle.go, eles enxergam os mesmos códigos. É como se eles tivessem tudo em um arquivo só, entendeu? Então, é como se esse código aqui, ele tivesse aqui dentro do modelo.go, ou vice-versa, né? Como se esse main.go tivesse lá dentro do
controle.go. Entendeu? Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre isso? A própria linguagem, ela entende isso? Fica configurado em algum lugar? É da linguagem isso, é um recurso nativo da linguagem. E daí, para ver, só entrando dentro de cada arquivo, não tem uma configuração que mostraria isso? Para ver como Um assim? log? Por exemplo, aquele arquivo tem funções ali dentro, né? E Hum, aquele arquivo ali é do package loja. Não hum. tem, tipo, um package JSON que mostraria onde cada arquivo tá? Aí você teria que documentar tudo para não se perder, né? Por exemplo. A gente vai já chegar na parte de organização do projeto, né, na estruturazinha de pasta, e aí tu vai entender o porquê disso daqui e também vai entender como a gente não fica perdido, né? Não é porque eu tenho um arquivo modelo aqui que é do loja e eu vou ter aqui umas 300 pastas com mais uns 1000 subníveis e lá dentro vai ter um outro package.loja. Não seria bem essa a forma da gente organizar, entendeu? Mas o que eu estou dizendo é, todo packet, dependente aqui do nome, e quantos arquivos forem, se eles têm o mesmo nome, todos eles se enxergam. Tá? Claro que eles precisam estar na mesma pasta. Aqui, como eu estou na pasta raiz, todos eles se enxergam. Agora, se eu tivesse aqui uma outra pasta, então vamos dizer que eu coloco aqui uma pasta chamada produto, e esse controle aqui ele tivesse lá dentro, apesar dele estar o packet loja, não é recomendado, tá? Pode ser que o Go consiga localizar ele ou não, mas isso não é a forma certa da gente organizar, porque aí realmente traria mais confusão, né? Mal entendimento, principalmente para o programador que for dar manutenção nisso, né? Então, uma dica também, né? Toda vez que você for programar, sempre imagine que a outra pessoa que vai programar também, que vai pegar aquele seu código ou que vai dar manutenção naquilo no futuro, ela não tem ideia do que tu imaginou, de como tu pensou. Então, é sempre bom você documentar de uma forma que a outra pessoa que vai herdar isso, ela vai dizer, ah, entendi o que, que ele queria fazer. Entendeu? Então, por exemplo, o Go ele é uma linguagem de múltiplo propósito, tá? De propósito geral. Você pode programar de tudo com ela. Não tem uma característica própria. Ah, o Go só serve para web. Ah, o Go só serve para back-end. O Go só serve para... Não, o Go faz muita coisa. Então, por ele ser uma linguagem de propósito geral, você pode fazer com ele várias coisas. Então, por exemplo, aqui no caso do produto, veja que não faz sentido eu ter lá dentro do produto um loja. Tá? Então, a forma correta é, toda vez que eu tenho uma estrutura de pasta, sempre na última pasta onde o arquivo se encontra, eu tenho que ter o nome da pasta onde eu estou. Porque aí vai ajudar tanto você no seu entendimento, como vai ajudar outras pessoas que forem pegar o seu código e também vai ajudar a ferramenta, né, que está, no caso aqui o VS Code, que está monitorando e mostrando para a gente aqui essa parte do código. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma pasta chamada produto, então o nome dessa pasta ela tem que estar aqui no pacote, entendeu? Aí eu tenho aqui um outro arquivo, vou chamar aqui esse outro arquivo de modelo.go. Esse cara também é de quem? Veja que ele já dá até a sugestão. Ó. Por primeiro ele já bota, olha, isso aqui já seria o packet produto. Ok. E aqui eu poderia ter o código do meu produto. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui uma variável produto. Então, veja que a forma de organizar é sempre essa, tá? Você tem um nome do pacote e você tem também a possibilidade de organizar por pastas e dentro dessas pastas você vai colocando os arquivos. Sempre a última pasta, onde se encontra o arquivo, tem que ser o nome do pacote. Então eu vou criar aqui uma outra pasta, chamar ela de package. Dentro dela eu vou criar uma outra chamada de server. E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado server.go. Veja que quando eu começar a escrever aqui o packet, ele já me sugere, só coloquei o PA, ele já me sugeriu que é o packet server.
E aqui, veja que é dessa forma que a gente organiza. Ainda que dentro do package eu vou criar uma outra pasta, vou chamar aqui de zip, por exemplo. Digamos que a gente fosse manipular aqui arquivo zip. E aí dentro aqui eu teria um arquivo zip.go. E aqui eu teria um package zip. Ficou claro sobre essa parte do package? Para que serve o package? Opa, com certeza. Beleza. Então vou avançar. Voltando aqui no arquivo inicial, que eu tinha renomeado ele de modelo, já voltei. Deixei ele ainda como main.go. Ele é do pacote main e ele tem uma função main. Veja que o nome do pacote não tem nenhuma relação com o nome aqui da função, tá? Aqui poderia ser rapadura. E aqui não tem nada a ver com o nome aqui em cima, tá? Uma coisa é o pacote, outra coisa são as funções. Mas qualquer linguagem de programação, quando ela vai ser executada, ela sempre vai precisar saber por onde o sistema começa, tá? Então imagina que eu tenho um animal. Eu sei que, por exemplo, como é que começa um animal? Um exemplo, se eu fosse desenhar, eu poderia começar desenhando a cabeça, depois o corpo, a cauda, as patas. Tem um começo, tem um meio, tem um fim, tá? Então, em qualquer sistema, a gente também tem isso. A gente tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, por exemplo, numa casa, a casa a gente tem uma entrada, tem um entorno e tem uma saída, né? Pode ser que tenha. Mas nos sistemas, quando a gente está desenvolvendo sistema, a gente tem que ter isso em mente também. Tudo tem que ter ali uma entrada, né? Uma porta de entrada, vai ter um processamento e vai ter uma saída. Entendeu? Então, aqui, quando a gente está criando um sistema, a gente obrigatoriamente necessário ter uma função main. Tá? Essa função main não interessa onde ela está. É necessário a gente ter ela porque a gente está criando um sistema. Então, quando a gente compilar, a gente vai passar para o nosso compilador o arquivo aonde está a nossa função main. Se a gente não passar, ele não vai conseguir gerar o binário. Ele vai dizer, pô, mano, tu quer que eu crie um sistema para ti, um binário, um executável, mas eu não sei onde é a entrada, eu não sei o que é o meio, eu não sei o que é a saída. Então, eu não vou compilar esse monte de código para ti, porque eu não sei o que é isso. Então, no Go, toda vez que a gente for compilar, a gente tem que dizer para ele aonde está o nosso arquivo principal. Dentro desse arquivo tem que ter a nossa função main. E tem que estar exatamente escrito dessa forma. Func, main, tudo minúsculo. Abre e fecha parênteses. E aqui dentro vai ter todo o código do nosso sistema. Claro que a gente não vai programar tudo só nesse arquivo, né? A gente vai colocar um pedaço de um código num lugar, um pedaço de outro código em outro lugar, outro pedaço em outro lugar, justamente para facilitar o entendimento, para que a gente consiga também entender o nosso sistema. Porque se a gente programar tudo num arquivo só, é possível? É possível. Mas como a gente está programando para pessoas, fica mais difícil da pessoa entender. Imagina que eu crie aqui um único arquivo com, sei lá, 100 mil linhas de código. É complicado. Nem sempre o programador vai precisar da manutenção ou ler as 100 mil linhas de código. Às vezes ele vai fazer a manutenção só numa parte específica do sistema, não precisa mexer em todo. Então, a gente também separa o nosso sistema em pequenos pedaços, né, em pequenos módulos, para que a gente consiga dar entendimento para quem for ler. Tá? Claro que o computador, quando ele for fazer a compilação, ele vai ler tudo e transformar num binário só. Né? Vai transformar em linguagem de máquina. Mas como a gente não é máquina, somos pessoas, a gente lê texto, então a gente precisa organizar o nosso projeto de uma forma que outras pessoas possam entender. Dentro aqui a gente precisa ter um main. Como é que eu compilo isso? Você vai abrir o CMD lá dentro da pasta onde está o arquivo. Então veja que se eu listar aqui, veja que ele mostra para mim que eu tenho um arquivinho main.go, tem umas pastazinhas aqui. E aqui ele já tem um binário compilado, porque foi o que eu fiz na última aula, né? Eu compilei ele rapidamente só para... Então, como é que eu compilo? Você pode aqui rodar o Go, né? A palavra Go. Se você instalou ele, está tudo direitinho, colocar Go e colocar assim, version, né? Versão, ele vai dizer para você qual é a versão do Go. Então, eu vejo que eu coloquei Go version, dei um Enter, ele diz, olha, a versão do Go é a 1.19.1
para o sistema Windows na arquitetura AMD64. Lembrando que esse AMD64 não é relacionado ao processador da AMD, tá? É apenas a arquitetura 64 bits. Ela é chamada de AMD64. Né? Conveniente também, a AMD lá no passado foi ela que criou essa arquitetura, então ficou com esse nome. Existe a outra arquitetura, né, que é a x86, também conhecida como 32 bits. Ok, depois que eu sei que o Go realmente está funcionando aqui no meu terminal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele compilar para mim. Então, ainda com a palavra Go, eu vou colocar aqui Go, vou usar uma das palavras do compilador para fazer isso para mim. Então, a palavra é a build. Vou passar o caminho do arquivo, aonde está o arquivo. Então, o arquivo ele se encontra onde? Ele poderia aqui estar dentro da pasta package, barra modelo. Não, acho que é server. Server. E lá dentro eu teria um server.go. Eu tenho que passar para ele o caminho completo até onde está. Você pode pensar assim, pois é, mas lá no Windows a barra é o contrário, né? Não é caindo para a esquerda. Por que a tua barra está caindo para a direita? Porque eu estou usando o terminal do Git Bash. Ele simula um terminal Linux. E no sistema Linux, todas as barras elas sempre caem para a direita. Tá? Então, um pouquinho diferente. Se você está aí num CMD, você vai ter que usar as barras caindo para a esquerda. Tá? O importante é passar o caminho aonde está o arquivo. Nesse meu caso, o arquivo ele se encontra onde? Ele se encontra aqui na própria raiz da pasta, né? Da pasta estoque, ele se encontra aqui. Ou seja, na raiz do projeto eu tenho o meu arquivo main.go. Então, eu vou colocar go build main.go e ele vai compilar para mim. Eu vou até deletar esse arquivo main.exe para vocês verem que ele vai criar esse arquivo para mim. Ó, não tem mais. Se eu listar aqui, ó, veja, está só o main.go e as pastinhas. Se você apertar para cima, no terminal do Git, ele traz o histórico dos comandos. Essa também é uma das vantagens de usar esse terminal. No CMD, ele meio que apaga, quando você fecha o terminal, ele apaga todo o histórico. No terminal do Git, não, ele deixa lá o histórico. Então, isso é bom, porque às vezes você esqueceu como é que você executou um determinado comando. Só você apertar para cima aí no teclado que ele vai trazer o histórico por ordem de execução, né? Sempre o último executado fica o primeiro da lista. Então, rodando de novo o go build, veja que ele criou aqui para mim um arquivinho. Se eu listar novamente, está lá o main.exe. Para eu executar, no terminal Linux eu tenho que colocar o ponto barra e o nome do arquivo. Ele executou. Ok. Então, voltando agora aqui para dentro do main.go. Beleza, depois que você... voltando aqui para o código, a gente tem aqui a sintaxe. Então, observa aqui para essa sintaxe como ela, de certa forma, ela é simples, não é muito complexa. A primeira coisa, como eu já falei, né, eu defini o pacote. A segunda coisa, eu defini uma função. E a terceira coisa, eu usei uma função nativa, essa função, para poder imprimir algo na tela. Veja que essa função, esse println, eu não tenho ela, não fui eu que programei ela. Como não fui eu que programei ela, alguém programou. Por isso que ele tem esse import aqui, import fmt. Por quê? Porque eu estou usando um código de outra parte do sistema que possibilita isso para mim. Então, não fui eu que programei isso. Isso aqui é o que a gente chama de Standard Library, né, que é biblioteca padrão. Para quem já conhece Python, sabe que o pessoal fala assim, o Python é legal porque ele já vem com as baterias inclusas. Né? E isso é muito legal do Python. Mas eu costumo brincar também que, para quem vai conhecer o Go ele não vem com bateria, não, ele vem com um reator nuclear. Então é uma diferença bem grande. Porque o Go ele tem, pelo menos na minha visão, a maior e mais completa Standard Library que você possa imaginar. Entendeu? Então, para você pegar aí um Java, pegar um Python, PHP, você vai ter que ficar instalando sempre pacotes de terceiro para fazer algumas coisas. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com JSON. Quero trabalhar com HTTP, quero trabalhar com, sei lá, com XML. Vai ter que ficar instalando pacotinhos de terceiro para poder complementar o seu sistema.
O Go não, por padrão, ele já vem com muita coisa embarcada dentro dele, tá? E isso é muito bom no desenvolvimento, porque você já tem tudo ali na mão. Você tiver sem internet, você consegue fazer um sistema só usando a própria linguagem pura do Go, tá? Consumindo API, conectando em um cliente, num servidor. Você consegue fazer muita coisa só com a linguagem nativa. Então, deixa eu pegar aqui também um link que eu vou mandar aqui no grupo. Então, aqui, ó, a Standard Library, ela está dentro do site, né? packet.go.dev/std, né? Que é a Standard Library. Ela se encontra na versão 1.19.1, ou seja, ela vai evoluindo junto com o Go. Conforme o Go vai evoluindo, ela vai evoluindo junto. Então aqui a gente tem todas essas bibliotecas internas, né, que a gente chama de built-ins, né, que é embutidos, né, dentro da própria linguagem. Então a gente tem aqui a parte de criptografia, que você quiser usar já tem aqui. A parte de manipulação, né, de buff I/O, essas coisas. Temos aqui também o pacote I/O. Temos a parte de matemática, né, o math, ó. Manipulações de arquivos HTML, manipulações de imagem, geradores de hash. Temos também a parte aqui de Unicode, né, o TF8, 16. Chamadas de sistema, né, Xcal. Conversores de tipo, né, strconv. Esse pacote aqui ele possibilita você transformar texto em números. Tá? Então, às vezes eu recebo um texto que eu sei que lá dentro ele é um número, então eu posso converter aquilo num tipo numérico. Temos aqui os runtimes, né, que são os recursos nativos do Go. Temos aqui a parte de path, né, de file system, OS. A parte de net, ó, que é muito completa aqui a parte de net do Go. Então ele tem aqui HTTP, CGI, RPC, e-mail, protobufers. Então é um cara assim muito completo mesmo, ó, SMTP, tá bom? Então a biblioteca padrão do Go é, na minha visão, a mais completa. Você consegue fazer hoje qualquer sistema, dependendo também, claro, da complexidade dele, apenas com código puro em Go, sem depender de biblioteca quase de ninguém de terceiro, tá? As bibliotecas de terceiro em Go, principalmente os desenvolvedores mais experientes na linguagem, evitam ao máximo usar código de terceiro, justamente pela questão, às vezes, de segurança, tá? A gente vai entrar mais a fundo nesse tópico quando a gente estiver falando aqui no gerenciamento de pacotes, mas só dando essa palhinha, tá? A maioria das pessoas que programam mais tempo em Go evita ao máximo usar a biblioteca de terceiro, não porque eles não querem ter trabalho demais, mas sim porque você já tem tudo dentro ali da própria linguagem, então às vezes é mais fácil você usar um recurso nativo do que pegar uma biblioteca de alguém que faz a mesma coisa por debaixo dos panos, entendeu? Claro que também não é um impeditivo, você pode usar pacotes à vontade. Antes de eu... Deixa eu ver aqui qual ponto a gente está. Então falamos aqui um pouco da sintaxe. Acho que não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente continua ainda na sintaxe, né, que a gente vai entrar aqui na parte de estrutura, organização e na parte de orientação ao objeto. Eu queria também trazer aqui, antes que eu esqueça, um cara muito legal para vocês lerem, tá? E esse aqui eu passo como dever de casa. Esse GoTo, ele é muito legal porque você vai passar pelos principais recursos da linguagem de uma forma simples, tá? De uma forma bem didática e que você pode até testar. Então, ó, se eu executar aqui, isso aqui é um código Go, ele já compilou e rodou aqui para mim. Ele vai dar aqui as opções, né, de outros idiomas, mas como é no nosso caso, eu já mandei o link direto do português. Então já está tudo em português aqui, bem direitinho, explicando o que é e tal. E aí toda vez que você avança, né, ele vai começar a apresentar. Nesse caso aqui, esses comandos aqui que ele está falando, caso você queira rodar o GoTo offline, mas provavelmente como vocês estão com internet aí não precisa, só avançar aqui para o próximo. Ele vai explicar aqui um pouco sobre o Go Playground, o que é o Go Playground, sobre os pacotes, né? Como eu já fiz aqui uma referência assim sobre o pacote. Tá vendo? Ó, então tem um capítulo completo aqui só sobre pacotes, tá vendo? Ó, como importar, o que é importar. Então esse material aqui, ó, sobre funções, ó, que são funções.
vendo? Ó, variáveis. E ele vai sempre trazendo o código aqui, mostrando que você pode executar, modificar. Se quiser modificar isso aqui, eu consigo, tá? Consigo modificar, consigo executar. É legal vocês ir fazendo isso aqui, tá? Façam aí no tempo livre de vocês, para que a gente consiga avançar nesse curso e tragam também, claro, as dúvidas de vocês, tá? Então, se eu avançar aqui mais um pouco, ele vai falar de constantes, aí vai para o próximo módulo, ó, loops de repetição. Então, o GoToA é um requisito aí para vocês estarem acompanhando esse curso, tá? Então, na Standard Library, você também consegue fazer pesquisa, né? Eu quero trabalhar com JSON. Então, é só pesquisar aqui JSON. Ele vai trazer aqui, ó, nativo. Tudo que é nativo aparece esse botãozinho aqui, ó, Standard Library, tá vendo? Já o que não é nativo, veja que não aparece. Ele aparece aqui o nome dos pacotes das pessoas, mas tudo que é nativo ele aparece Standard Library. Porque esse site packetgo.dev, ele não é só a documentação do Go, mas ele também traz a documentação de outros projetos que o pessoal coloca lá no GitHub, tá? Então, por isso que ele tem também aqui, ó, se eu clicar aqui em Discover, eu posso pesquisar aqui sobre pacotes. Então, se eu quiser procurar aqui sobre o Migrate, veja que ele vai trazer aqui para mim. Eu consigo clicar, ele traz a documentação. O que eu posso usar daquele pacote? Ele diz, olha, isso aqui é um pacote de terceiro, tá? O código dele está lá no GitHub, Golang. Então, se eu clicar aqui, ele já abre para mim lá no código-fonte desse pacote aqui de terceiro. Já quando é um recurso de nativo, deixa eu pesquisar aqui sobre JSON. Ele diz que está na Standard Library, mas ele também mostra que o código-fonte está lá nesse outro local aqui. Está lá no CS, Open Source Google, go.go. Então, se eu clicar lá, ele vai trazer a implementação daquele código ali do Go. Na verdade, ele trouxe todo o código-fonte do Go. Tem a parte aqui de estrutura, de como a gente organizar, mas eu não vou nem marcar para eu não entender que já falei isso, mas amanhã a gente continua, tá? Que é a parte de como é que a gente organiza as pastas. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu um pouco da sintaxe, a gente vai ver mais no decorrer do curso. Já mostrei para vocês aí o GoTour, onde vocês têm ali praticamente um mini curso do Go, oficial da linguagem. O Go Packet aqui também vocês podem pesquisar sobre outros pacotes. E no decorrer do curso eu vou trazer mais conteúdo, né, trazendo mais dicas para vocês, né, como achar material, como pesquisar, como a gente vai desenvolver sistema. Então é interessante vocês saberem também como pesquisar no Google. Não é só chegar aqui e colocar Go, não sei o que não é assim. Tá? Já dando um spoiler, toda vez que vocês forem pesquisar alguma coisa é Golang, tá? Golang, deixa eu ver, client, HTTP. Porque se vocês pesquisarem só com a palavra Go é meio que um verbo no inglês, né? Então ele vai pensar que você quer ir para algum lugar. Então, Golang, tá? Para ajudar aí as ferramentas de busca a entender que você está querendo pesquisar sobre a linguagem de programação e não sobre o verbo Go, né?